Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Helena e, tal como referi na semana passada, esta semana vamos abordar então a etiologia da perturbação de pânico e as intervenções terapêuticas. Embora não se saiba precisar claramente qual é a causa do pânico, sabemos que existem alguns fatores de risco que contribuem então para o desenvolvimento e curso da doença, nomeadamente alguns traços da personalidade, como por exemplo o neuroticismo, que é uma maior tendência para experienciar emoções menos agradáveis. Existe também, de facto, uma maior sensibilidade à ansiedade, que é também a tendência para percepcionar os sinais da ansiedade como potencialmente prejudiciais para o indivíduo. Existe também um contributo genético, ou seja, pensa-se que existem alguns genes que podem estar relacionados com o desenvolvimento desta perturbação, aumentando então a vulnerabilidade. No entanto, segundo a investigação científica, ainda não se tenha determinado claramente quais são estes genes envolvidos. A nível da história familiar, nota-se frequentemente em consulta que os pais dos indivíduos com perturbação de pânico muitas vezes também tiveram eles ataques de pânico, quadros de ansiedade, quadros depressivos e até de bipolaridade. E então têm então também eles uma maior probabilidade de desenvolver perturbação de pânico. A nível de funcionamento cerebral, sabemos que existe uma ativação da amígdala e das estruturas relacionadas. A amígdala funciona então, como eu já falei aqui, como um sistema de alarme no cérebro. Eu costumo explicar aos meus pacientes que, de facto, este sistema de alarme no cérebro tornou-se hipersensível e ao mínimo movimento já está acionado. E, portanto, também parece existir um desequilíbrio em certos neurotransmissores, nomeadamente na serotonina, noradrenalina e no GABA. Outra questão fundamental são os fatores ambientais e, a nível de história prévia, verificamos muitas vezes que estes indivíduos foram vítimas de abuso físico ou sexual em criança e, portanto, desenvolvem também eles com mais frequência perturbações de pânico. Acontecimentos de vida negativos, meses antes dos primeiros ataques de pânico, também ocorrem com frequência. Estes acontecimentos de vida negativos induzem um stress acrescido, nomeadamente, por exemplo, situações de bullying, situações de doença ou morte na família. O tabagismo também é um fator de risco para o desenvolvimento da perturbação de pânico, bem como o consumo de drogas, como por exemplo cannabis e haxixe, que muitas vezes levam a estados alterados da consciência que induzem uma ansiedade. Também é importante que as pessoas com perturbação de pânico moderem o consumo de cafeína, devido ao facto desta ser estimulante e poder aumentar a taquicardia. Relativamente ao tratamento, e segundo um relatório da DGS, as pessoas que sofrem da perturbação de pânico aguardam em média cerca de 2 anos desde o aparecimento dos primeiros sintomas até de facto procurarem tratamento. E 2 anos é efetivamente muito tempo e é imperioso que os pacientes procurem ajuda rapidamente, porque de facto estão em sofrimento emocional e ter ajuda psicológica é importante para melhorar tanto a sua capacidade de funcionamento, como aliviar este sofrimento emocional, mas também aumentar a qualidade de vida das pessoas que sofrem desta patologia. O tratamento passa então pela realização de consultas de psicologia clínica ou psicoterapia, nomeadamente a terapia cognitiva comportamental é de facto aquela que tem mais investigação científica e é eficaz no tratamento de quadros de perturbação de pânico. Quadros mais graves desta perturbação frequentemente têm um tratamento combinado com medicação, mas também a psicoterapia cognitivo-comportamental. E, de facto, a taxa de sucesso da psicoterapia é elevada e a taxa de recaída, ou seja, de voltar novamente ao quadro, é baixa. E a taxa de recaída, de facto, é mais baixa do que comparado apenas com o tratamento farmacológico, só com medicação.
De facto, as pessoas, quando iniciam processos terapêuticos, aprendem estratégias úteis para lidarem com estes sintomas e mantêm então os ganhos terapêuticos ao longo do tempo. Enquanto que o tratamento apenas com medicação, a taxa de recaída ronda os 30% a 40% apenas 6 meses após terminarem o tratamento. Por hoje é tudo, o meu nome é Helena e até para a semana aqui no Psicologicamente Falando. Até lá, já sabe, cuide-se com carinho.